Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui do YouTube, através da rede Atualizar. Eu sou o professor Sérgio Sarquis e nós estamos dando continuidade às nossas aulas de razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Muito bem, na aula anterior nós fizemos alguns exercícios e agora nós vamos completar esse assunto fazendo uma sequência de mais 3 exercícios. Ok, pessoal? Então, vamos para o primeiro exercício dessa aula de hoje. A questão diz assim: 2 amigos jogaram R$360 na loteria esportiva, sendo que o primeiro entrou com R$140 e o segundo com R$220. Ganharam um prêmio de R$162 mil. Pergunta-se: como deve ser rateado esse prêmio? Ou seja, quanto que cada um desses 2 amigos irá receber do valor dado como prêmio? Muito bem, então vamos primeiro registrar os dados do exercício. Então o texto diz que são 2 amigos. Vamos colocar aqui 2 amigos. Então vamos chamar o primeiro de A1, amigo número 1, e A2, o amigo número 2. E eles jogaram um valor de R$360 na loteria esportiva. Então eles fizeram uma aposta no valor de R$360, sendo que o primeiro entrou com R$140 e o segundo entrou com R$220. Então observe que eles não entraram com partes iguais. Metade de 360 seria 180, mas o primeiro entrou com apenas 140 e o segundo entrou apenas com 220. Perfeito. O texto informa que eles receberam um prêmio no valor de R$162 mil. R$162 mil. Então a pergunta é: qual é o valor que cada um desses 2 amigos irá receber na divisão desses R$162 mil? Muito bem. Apesar de o problema não falar nada, mas fica subentendido que a divisão tem que ser de forma proporcional ao que cada amigo investiu. Vamos pensar uma coisa bem simples. Se ambos tivessem investido partes iguais, ou seja, se cada um tivesse dado R$180, eles teriam cada um a metade desse valor, ou seja, R$81 mil para cada um. Mas isso na hipótese deles terem entrado com partes iguais. Não foi isso que aconteceu. O amigo número 2 entrou com uma parte maior do que o amigo número 1. Portanto, na hora da distribuição desse prêmio, é lógico, é justo que parte maior desse prêmio vá para o segundo amigo. Parte menor fica para o primeiro. Bom, por se tratar de um problema diretamente proporcional, então nós podemos aplicar aquele artifício, aquela regra chamada de regra da sociedade. Que é uma técnica que você pode aplicar para resolver o problema de uma forma muito rápida. Vamos relembrar isso daqui. O amigo número 1, ele investiu R$140, enquanto que o amigo número 2
investiu 220. Ora, isso quer dizer então que houve um investimento da ordem de R$360, sendo 140 pelo primeiro, 220 pelo segundo. Muito bem. Esse prêmio, no valor de R$162 mil, será dividido de forma proporcional ao que cada um investiu. Então, a regra da sociedade estabelece o seguinte, vamos lá. O amigo número 1, ele investiu R$140 de um total de 360. Então, você coloca aqui 140 de um universo de 360, multiplicado pelo valor do prêmio a ser dividido. Já o amigo número 2, ele investiu 220 de um universo de 360, multiplicado por 162 mil. É isso que estabelece a regra da sociedade. É o quanto foi investido de um total. 140 em 360, o amigo número 1, 220 em 360, o amigo número 2. Agora é só uma questão de você fazer continhas, né? Por exemplo, podemos simplificar, cortamos o zero de cima com o zero de baixo. Muito bem, cortamos um zero de cima com um zero de baixo. Observe que essa divisão de 162 mil por 36, ela aparece tanto aqui quanto aqui. Então, vamos dar uma olhadinha como é que seria essa divisão. Eu vou pegar 162 mil e eu vou dividir isso por 36. Olha lá. Então, pega as 3 primeiras casas aqui. Digamos que você coloque 4 vezes. Isso aqui daria 144. 12 menos 4 dá 8. 5 menos 4 sobra 1. Baixamos um zero. 180 por 36 dá 5 vezes, sobra 0. Como tem mais 2 algarismos zeros aqui, então essa divisão de 162 mil por 36 dará R$4.500. Certo? Então agora eu vou pegar o valor de 4.500 e vou multiplicar por 14. Então, 0, 0, 20. Vão 2, 16 e 2, 18. 0, 0, 5, 4. 0, 0, 0, 8 e 5, 13 vão 1, 5 e 1, 6. Então, isso quer dizer que o amigo número 1 recebeu o correspondente a R$63 mil. É evidente que o amigo número 2 vai receber a diferença do que falta para completar 162 mil, né? Então, se nós pegarmos 162 mil e diminuirmos de 63 mil, nós vamos encontrar R$99 mil. Então, isso é o que cabe a cada um deles. O primeiro amigo vai receber 63 mil, o segundo amigo vai receber 99 mil. O problema chama-se regra da sociedade, porque normalmente ele faz alusão a uma sociedade. Não quer dizer necessariamente que eu vá constituir uma empresa. Aqui no caso, eles fizeram uma sociedade no sentido de pagar o valor de uma aposta feita na loteria esportiva.
Nós estamos trazendo esse exercício para a aula porque é frequente cair isso em prova de concurso. As bancas examinadoras gostam demais desse tipo de exercício. Então você reconhecendo que é um problema que cabe à regra da sociedade, vai rapidinho, faz, aplica, muita atenção aqui nas continhas, né? Para não errar o exercício, que é bem tranquilo o assunto envolvido nessa questão. Ok, pessoal? Vamos então para mais um exercício, que é o exercício de número 2. Vamos dar uma olhadinha no enunciado desse problema, que diz o seguinte: o Antônio, Bernardo, Cláudio e Daniel elaboraram juntos uma prova com 40 questões, tendo recebido por ela um total de R$ 2.200. Então, esses 4 amigos se reuniram para elaborar uma prova com 40 questões e, por esse trabalho, eles receberam o valor de R$ 2.200. Muito bem. Os 3 primeiros fizeram o mesmo número de questões e o Daniel fez o dobro do que fez cada um dos outros. Se o dinheiro deve ser repartido proporcionalmente ao trabalho de cada um, Daniel deverá receber uma quantia em reais igual a quanto? Letra A, 800, letra B, 820, letra C, 850, letra D, 880 e letra E, 890. Então, vamos lá. Os personagens do problema são o Antônio, o Bernardo, nós temos o Cláudio e o Daniel. Nós temos o Cláudio e o Daniel. Muito bem. O texto informa que os 3 primeiros fizeram a mesma quantidade de questões. Porém, o Daniel fez o dobro do que eles fizeram cada um. Ora, senhores, se os 3 primeiros fizeram a mesma quantidade de questões, então eu vou dizer que o Antônio fez X questões, o Bernardo também, o Cláudio também. E o Daniel fez o dobro do que cada um deles fez, ou seja, 2x. Então, representando de forma genérica, eu tenho o Antônio, o Bernardo e o Cláudio fazendo o mesmo número de questões e o Daniel fazendo o dobro. Legal. O texto informa que por esse trabalho eles receberam R$ 2.200. E ele pergunta, desses R$ 2.200, qual a parcela que coube ao nosso amigo Daniel? Então ele quer saber desse conjunto todo, desses 2.200, quanto que foi para o bolso do Daniel. Bom, o problema dá uma informação de que os 4 fizeram um total de 40 questões. Ok? Então é uma prova de 40 questões. Essas questões foram elaboradas pelos meninos aí, pelo Antônio, Bernardo, Cláudio e Daniel, sendo que o Daniel fez um pouco mais do que eles, né? E ele quer saber dos R$ 2.200 quanto que foi para o Daniel. Então veja bem, de forma intuitiva, é claro que a soma dessas quantidades de questões tem que dar o 40. Então, se você pegar a parcela do Antônio, mais o Bernardo, mais o Cláudio, mais o Daniel, isso tem que dar 40. Ora, como os 3 primeiros fizeram X e o Daniel fez 2x,
Então nós temos um total de 3 e 2, 5. 5x igual a 40. Portanto, x seria 40 sobre 5. Em outras palavras, o x corresponde a 8. Isso quer dizer, então, que o Antônio fez 8 questões, o Bernardo mais 8, o Cláudio mais 8 e o Daniel o dobro de 8, 16. 16 de um universo de 40. Ora, se o problema pede a parte que cabe ao Daniel, então você vai colocar 16 de um total de 40, vezes R$2.200, que é o valor do prêmio a ser distribuído. Ora, podemos cortar um zero de cima com um zero de baixo, né? Então nós ficamos com a seguinte continha: 16 sobre 4 vezes 220. Como 16 sobre 4 também é 4, 4 vezes 220, nós vamos encontrar então o valor de R$880. Então, essa é a parte que cabe ao Daniel. Dos R$2.200, total do prêmio, a ser dividido entre eles, 880 vão para o bolso do Daniel. O que convém observar nessa questão é que eu não precisaria ter essa informação dada pelo problema. Veja bem, quando você representou assim, nesse formato aqui, nós poderíamos dizer o seguinte: vamos responder essa questão da seguinte maneira: o Daniel fez 2x de um total de 5x. Porque se nós somamos aqui, x mais x mais x mais 2x, totalizam 5x. Se a parte do Daniel é 2 em 5, é 2 em 5 vezes 2.200. Ora, se nós cancelarmos aqui, então nós teremos 2 vezes 2.200 dividido por 5. Ora, 2.200 dividido por 5 dá 440. 440 vezes 2, 880. Então, mesmo que nós não tivéssemos a informação de que o total de questões feitas foram 40, nós teríamos condições, mesmo assim, de calcular a parte do prêmio que caberia ao Daniel. Perfeito? Então, essa questão de número 2 tem como resposta a alternativa a letra D de dado. Então, recapitulando, nós estamos trabalhando com problemas específicos de proporcionalidade direta. E por isso cabe a tal regra da sociedade. Esses problemas caem com muita frequência na prova e é muito interessante que você pratique a solução pela tal regra da sociedade. Ok? Vamos fazer um terceiro problema que diz assim: uma empresa gerou um lucro de R$420 mil. Lucro esse que foi dividido entre seus 3 sócios da seguinte maneira: a parte recebida pelo primeiro está para a do segundo, assim como 2 está para 3. A parte do segundo está para a do terceiro, assim como 4 está para 5. Nessa divisão, a menor das partes é igual a 80 mil, 96 mil, 120 mil, 124 mil ou 144 mil.
Muito bem. Então eu trouxe esse problema para a nossa aula, porque a maneira como ele apresenta os dados é um pouco diferente da forma tradicional. E isso vai exigir um raciocínio mais apurado da nossa parte. Então vamos lá. Questão número 3 diz que houve um prêmio de 420 mil, né? O lucro que a empresa gerou, esse lucro vai ser dividido entre 3 sócios, são 3 sócios aqui, e ele estabelece o seguinte, aí que está a maneira um pouco diferente de dar a informação. Ele diz assim, a parte do primeiro está para a parte do segundo, assim como 2 está para 3. A parte recebida pelo primeiro está para a do segundo, assim como 2 está para 3. E a parte do segundo está para a parte do terceiro, assim como 4 está para 5. Então, essa é a maneira diferente que a banca examinadora, no caso, que é a Fundação Carlos Chagas, encontrou de dar a informação. Ele diz assim, a relação entre as partes do primeiro e o segundo é de 2 para 3. E a relação entre as partes do segundo e terceiro é de 4 para 5. Então ele quer saber o seguinte, nessa divisão, qual é o valor da menor parte? Ou seja, nós vamos calcular essas 3 partes e aquela que for a menor será marcada no gabarito. Ok? Bom, então vamos analisar os dados informados por ele. Entre as duas informações que eu tenho aqui, eu observo que o elemento comum é o segundo sócio. Ele faz parte tanto da primeira informação, vamos marcar aqui, informação número 1, como da informação número 2. Então, ele é o elo entre as informações. Ele é o elemento comum. Ele é o meu elemento de referência. E na matemática, nós acostumamos dizer o seguinte, aquele que é a referência é o elemento mais importante de todas as informações. Então, se o elemento 2, o sócio 2, é a nossa referência, vamos dizer que o sócio 2 tenha recebido uma quantia X qualquer. Então nós dizemos assim, que S1 está para S2, assim como 2 está para 3. Ora, se nós passarmos o S2 para cima, então nós dizemos que a parte S1 será 2x sobre 3. S2 vale x. Quem está dividindo passa para cima multiplicando. Então ele vale 2x sobre 3. Então vamos marcar aqui, ó, 2x sobre 3. Perfeito? Muito bem. Vamos fazer o mesmo com a segunda informação. A segunda informação diz assim, que S2 está para S3, assim como 4 está para 5. Ora, o S2 vale x. O S3 nós queremos encontrar. Então, se nós multiplicarmos assim, cruzado, nós teremos 5x igual a 4S3. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E com isso nós encontramos o valor relativo à parcela 3. Então a parcela 3 vale 5x sobre 4. Muito bem. Então, o sócio número 2 recebeu a quantia x, o sócio número 1 vai receber 2x sobre 3,
E o sócio número 3 vai receber 4x sobre 4. Ora, evidentemente que a soma dessas três parcelas, S1 mais S2 mais S3, tem que totalizar 420 mil, que é o valor do lucro a ser distribuído. Então agora você substitui 2x sobre 3 mais x mais 5x sobre 4, e isso tem que ser igual a 420 mil. Vocês devem estar lembrados de que nós, em aulas passadas, nós demos a chamada equação do primeiro grau. Quando eu propus a programação do nosso curso, eu disse, olha, resolver equação de primeiro grau e segundo grau é muito importante, porque dificilmente a gente vai passar por aqui, resolver problemas de matemática, sem que se torne esse problema uma equação de primeiro grau. Então está aqui, ó, a nossa equação do primeiro grau, uma equação fracionária. Então, legal que a gente vai poder revisar esse conceito. Nas equações fracionárias, tira-se o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Lembrando que aqui embaixo é 1, aqui também é 1. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre todos eles. 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. X, 12 por 1 dá 12, 12. X, 12 por 4 dá 3, vezes 5, 15. 15, x. 12 por 1 dá 12, que multiplica 420 mil. Vezes 12. E aqui é muito importante salientar o seguinte: o examinador quer que você perca tempo fazendo contas desnecessárias. Não caia na besteira de já querer multiplicar isso aqui por 12. Aguenta um pouquinho. Tenha um pouquinho de calma. Você já vai ver já onde nós vamos chegar. Ora, 8 com 12 dá 20, com mais 15, 35. Então nós temos 35x igual a 420 mil vezes 12. Portanto, o valor de x será 420 mil vezes 12 dividido por 35. Bom, observe uma coisa. O 12, ele não dá divisão direta com o 35, né? O 35 é divisível por 1, por 5, por 7 e por 35. E nenhum desses divide o 12. Mas eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: em questões de concurso público, sempre dá. Sempre dá o quê? Sempre dá para dividir alguém de cima com alguém de baixo. Se você percebeu que o 12 não dá conta direta com o 35, pode ter certeza que o 420 mil vai dar. Se não, vejamos. Olha só. Vamos pegar o 420 mil e vamos dividi-lo aqui por 35. Então, 42, 35 é uma vez, coloco o 35 aqui. 42 menos 35 sobram 7. Perfeito? Ora, quando você abaixar o primeiro zero, forma o 70. E o 35 cabe duas vezes aqui. E sobra 0. E agora você baixa na sequência os 3 algarismos 0. Então, quando você pega os 420 mil e divide por 35, isso vai dar o valor de 12 mil multiplicado por 12. Conclusão: o valor de x será, olha como ficou fácil a conta, 12 vezes 12 é 144.
144 acompanhado de 3 zerinhos. Perfeito. Então nós já encontramos o valor de x. Com isso eu sei automaticamente quanto cada sócio vai receber. Basta que eu pegue o valor de 144 mil e substitua aqui e aqui. Então, ao substituir os 144 mil aqui e aqui, eu estarei calculando, inclusive, o quanto cada um dos demais sócios vai receber. Vamos dar uma olhadinha. O sócio número 1, ele vai receber 2 vezes 144 mil dividido por 3. Ora, vamos fazer uma continha básica aqui, ó. 144 mil. Vamos dividir por 3. Olha lá, em concurso público sempre dá para dividir alguém de cima com alguém de baixo. 14 por 3, 4 vezes 3, 12, sobram 2. 24 por 3 dá 8, sobra 0. Então, essa simplificação aqui, ó, vai me dar 48 mil. 48 mil vezes 2 dá 96 mil. Que, inclusive, já é a resposta do problema, porque o texto pede o quanto vai receber a menor parte. Então, desses 420 mil, a menor parte vai para o primeiro sócio. E qual é o valor dessa menor parte? 96 mil. Perfeito, pessoal? Então, nesse nosso exercício número 3, a alternativa correta é a letra B. Você deve estar se perguntando assim, tá, mas como é que você sabe que a menor parte é a primeira e não a terceira? Por uma simples análise. Olha só, essa fração aqui é 2/3. 2/3 de x. Então o sócio número 1 vai receber menos do que o sócio 2. Ele vai receber 2/3 do que o sócio 2 vai ganhar. O sócio número 3 vai receber 5/4. 5/4 é mais do que 1/3. Então ele vai receber mais do que o sócio número 2. Portanto, entre os 3, o que vai menos receber é o sócio número 1. Perfeita essa ideia, pessoal? Vejo que é um exercício um pouco mais complexo, né? Devido à forma como a banca examinadora nos deu as informações. Bom, você deve estar pensando o seguinte, pô, mas eu não vou conseguir fazer esse raciocínio na hora da prova? Ou, como é comum os alunos perguntarem, pô, mas essa questão está levando muito tempo para ser resolvida? O que nós temos que lembrar é que numa prova sempre existe uma questão um pouco mais trabalhosa que as demais. Então, se você levou 1 ou 2 minutos para resolver uma questão relativamente simples, você pode perfeitamente levar 1 ou 2 minutos a mais numa questão mais complexa. Bom, mas essa questão, da forma como ela está sendo dada, eu também posso buscar um raciocínio um pouco mais rápido. Mas isso vai exigir de você uma visão um pouco maior da matemática. Vamos dar uma olhadinha como é que eu poderia proceder para resolver essa questão de uma forma um pouco mais rápida. Olha só. Você percebendo isso, fique à vontade. Pode aplicar que você vai chegar na resposta da mesma forma. Ah, mas eu não consigo pensar dessa maneira. Calma. Calma que você vai chegar lá também. Isso é uma questão de praticar. Fazendo bastante exercícios, você vai adquirindo a prática, a técnica de resolver. Olha só. O texto informa assim, ó.
que as partes 1 e 2 estão entre si, assim como 2 está para 3. E as partes 2 e 3 estão entre si, assim como 4 está para 5. Muito bem. Então, olha a malandragem que você pode usar para resolver esse problema de uma forma bem rápida. O elo entre as partes é o 2. O elemento de referência entre as partes é o 2. E aqui esses valores 3 e 4 eles são diferentes. Então você vai fazer com que eles falem a mesma língua. Nós vamos fazer um artifício matemático para transformar o 3 e o 4 num número igual. Então você para e pensa assim, ó. Olha só. Qual é o número comum entre o 3 e o 4? Em outras palavras, quem é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4? Aí você deve estar pensando, pá, isso é fácil, é o 12. Legal. Então você vai vir aqui nessas frações e vai colocar o 12 nas partes que cabem ao sócio 2. Então o 3 eu transformei em 12, o 4 eu transformei em 12. Muito bem. Olha só que legal, gente. Quando você passa o 3 para 12, você está multiplicando por 4. Então, para manter a igualdade, você multiplica por 4 lá em cima. Então, você tem aqui a fração 8/12. Tanto é verdade que você simplificando por 4, volta a ser 2/3. Muito bem. Para eu passar de 4 para 12, eu multipliquei por 3. Então, para manter a igualdade, eu também multiplico aqui por 3, ficando 15. Então, agora, nós estamos falando a mesma língua. Ou seja, a relação entre o sócio número 1 e o sócio número 2 é de 8/12. E a relação entre o 2 e o 3 é de 12/15. Então é como se você dissesse que o sócio número 1 tem 8 partes, o sócio número 2 tem 12 partes e o sócio número 3 tem um total de 15 partes. Então, cabe agora a regra da sociedade. Nós temos um total aqui, 8 com 12, 20, com mais 15, 35. Eu tenho um total de 35 partes. Lembra que esse 35 apareceu no nosso exercício quando nós tiramos o mínimo? Então, está ele aqui. Como ele quer a parte que cabe ao menor, então será 8 partes em 35 vezes 420 mil. 8 em 35. Portanto, cancelamos aqui, fica 8 vezes 420 mil dividido por 35. Inclusive, essa conta nós já fizemos. Lembra que nós dividimos o 420 mil por 5? Por 35, no caso? E nós vamos encontrar com isso o valor da primeira parte, que é 96 mil. Perfeito? É uma forma diferente, é uma técnica diferente. Você faz um pouco menos de conta do que no método anterior, só que exige de você esse raciocínio mais apurado, né? Eu comparei as frações, vi que a ligação entre elas era o sócio número 2, eu transformei o 3 e o 4 num elemento comum,
o valor comum entre 3 e 4 é o 12, ou seja, eu transformei em frações equivalentes e fiz a solução, no caso aqui aplicando a nossa regra da sociedade. Perfeito, pessoal? Como eu sempre digo, né? A maneira mais fácil de você fazer um problema é a forma que você sabe. Nós aqui procuramos colocar as questões, muitas vezes, de várias formas diferentes, para que você se adapte a uma delas e fala, bom, eu aprendi desse jeito e vou tocar sempre dessa forma. Ok, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever lá nos nossos canais, tá? Não só no canal do professor Sérgio, mas em todos os canais dos demais professores que formam a rede atualizada de ensino, tá? É muito importante que você vá nos nossos canais, se inscreva, compartilhe, dá um like lá para nós, porque isso ajuda demais mesmo a gente levar esse projeto para frente. Ok, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.